Olá, então vamos terminar a nossa aula com síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, que é uma condição que eleva a mortalidade das pessoas a 30 a 90% e tem como principais acometidos os idosos, mulheres, pessoas com antecedente de infarto agudo familiar, tanto na história pregressa quanto na história familiar, pessoas com quadro de infarto agudo de parede anterior, portadores de insuficiência cardíaca congestiva e diabéticos. A síndrome coronariana, ela se dá pela obstrução da artéria coronária. Essa obstrução pode ser por formação de coágulos que batem, as células sanguíneas batem nas placas de arteroma, entende que ali há uma ferida, uma lesão, e começa a formar coágulo, ativar a cascata de coagulação para poder tampar aquele coágulo, ocasionando o tamponamento da artéria coronária, levando a uma isquemia. Outra causa é a arteriosclerose total, que placas de arteriosclerótica crescem de ambos os lados, né, da artéria e tamponando a artéria totalmente por uma placa de gordura. E outra causa, que é a vasoconstrição severa da artéria coronária, levando também a uma isquemia, né, do músculo miocárdico. A letalidade vai variar de acordo com o tamanho dessa área infartada. Quanto maior a área infartada, menor a probabilidade da pessoa viver, certo? Mas não existe um infarto fulminante, exceto se for por vasoconstrição severa da coronária. Os mais comuns, que são pelo tamponamento por coágulos, tamponamento por placas de arteroma, eles não são agudos, né? Eles vão progredindo ao longo do tempo até que chega no evento de obstrução total e isquemia miocárdica. A fisiopatologia acontece pela isquemia miocárdica, que leva a uma deficiência de contratibilidade cardíaca, causando diminuição do débito cardíaco, hipotensão e diminuição da perfusão, que leva à hipóxia celular e aparecimento de substâncias endógenas, debilitando ainda mais a função cardíaca e fazendo uma acidose metabólica que leva ao óbito. O quadro clínico do infarto, se o paciente chega para a gente com uma dor intensa, né? A característica do infarto, a queixa principal é a dor precordial intensa. Essa dor, ela pode ser torácica ou epigástrica, que vai aparecer, porque a irradiação dessa dor pelo epigástrico é comum. Confusão mental, agitação psicomotora, diminuição da diurese, pele fria, sudorese, dispneia, hipotensão arterial, taquicardia, taquipneia, pulsos finos, aparecimento da terceira bolha cardíaca na ausculta. Então, ao invés só do tutufa, a gente vai começar a escutar um desdobramento, como se a gente estivesse ouvindo uma terceira bolha, estase jugular e estertores pulmonares. O objetivo do tratamento é reduzir a necrose miocárdica para preservar esse coração, prevenir os eventos cardíacos adversos, as arritmias e complicações do acidente vascular, do infarto agudo miocárdico, que é a taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular e o choque cardiogênico. A investigação, ela acontece por meio da história do cliente, né, que vai ter a descrição dos sintomas, apresentando, é importante perguntar sobre a história pregressa desse paciente, se ele apresenta uma história de doença cardíaca, de hipertensão arterial, a história familiar, para saber os antecedentes familiares, se tem história de AVE, se tem a história de infarto agudo miocárdico.
E as particularidades da cardiopatia, que horas que começou os sinais, se ele já havia sentido algo antes, isso é extremamente importante. Quais os fatores de risco que ele apresenta, se ele é tabagista, se ele é sedentário, se a alimentação dele é rica em lipídios. Em seguida, vamos fazer um eletrocardiograma de 12 derivações para poder verificar a presença de supradesnivelamento de ST, que é o meu sinal eletrocardiográfico de infarto agudo do miocárdio. O raio-x torácico vai me mostrar se já havia uma hipertrofia miocárdica anterior, uma insuficiência cardíaca, né, causada pela hipertrofia, ou se no momento ele está tendo uma dissecção aórtica, né, por exemplo. O ecocardiograma vai mostrar a função ventricular, os movimentos cardíacos, a força de ejeção, vai mostrar as artérias, as veias, a circulação miocárdica e vai conseguir me mostrar onde são os principais pontos de obstrução. As enzimas cardíacas, elas vão me mostrar há quanto tempo, né, aproximadamente houve o infarto. Então, a troponina, ela me mostra infartos recentes, a CPK-MB, infartos maiores de 4 horas, e a CK vai me mostrar infartos maiores há mais tempo que 12 horas, podendo ser até 72 horas depois, certo? Então, essas são as tromboninas, e o exame que me mostra o local certinho onde está a obstrução é o cateterismo cardíaco, que vai me mostrar, é um exame, ele não é um tratamento, como algumas pessoas pensam, o tratamento é a arteroplastia, mas o cateterismo me mostra aonde localiza a área infartada e quais são as artérias que estão obstruídas e quantos % de obstrução tem. Então, a gente tem aqui um fluxograma do tratamento, né? Então, eu localizo o infarto, um supradesnivelamento. Esse paciente é encaminhado para a sala vermelha. A gente vai dar aspirina, né? 4 comprimidos de aspirina. Acesso venoso, vamos funcionar 2 acessos venosos calibrosos. Coletar exames de sangue, fazer o raio-x, ofertar oxigênio por máscara de alto fluxo a 10 litros por minuto. Administrar via oral beta-bloqueadores, né? E morfina para diminuir a dor. Se a dor iniciou há menos de 12 horas e essa pessoa mora em uma cidade que tem serviço de hemodinâmica, esse paciente vai ser encaminhado para o serviço de hemodinâmica, certo? Para poder fazer a angioplastia. Se ele não mora onde tem o serviço de hemodinâmica, vai avaliar. Não tenho contraindicações para trombolíticos? Se a resposta for não, vai administrar enoxaparina para poder diminuir, quebrar esse coágulo sanguíneo. É o que a gente chama de tempo porta-agulha, que quanto mais rápido a gente administrar enoxaparina, menos lesão miocárdica o paciente vai apresentar. A mesma coisa, se eu já tenho uma cidade que tem angioplastia, quanto antes fizer a angioplastia, melhor a qualidade de vida do paciente, porque vai ter um coração menos lesionado, tá? Se a pessoa não tem, fez a enoxaparina porque não tinha angioplastia disponível, vai haver reperfusão do paciente, certo? A dor pode acontecer novamente, pode ter uma taquicardia ventricular sustentada e apresentar instabilidade, e aí ele não necessariamente precisa de uma angioplastia, porque ele tem que ser transferido para
uma hemodinâmica. Mas se fez o trombolítico e ele ficou de boa, certo? Teve reperfusão, tem que fazer um cateterismo para verificar se há ainda necessidade de fazer essa angioplastia. Quando a dor é maior de 12 horas, tem mais de 12 horas que começou a dor, o tratamento ele vai ser clínico e intensivo. Vai associar um clopidogrel, tá? Que é um trombolítico, a enoxaparina, indicar a angioplastia se não evoluir bem, tá? Então, esse é o fluxograma da condução do infarto agudo do miocárdio. Só para lembrar do manejo clínico, para vocês poderem lembrar, um eneagrama, né? É só para lembrar as medicações que a gente falou aqui no começo, ó, essas medicações. Então, tem o eneagrama, que é o Batman. Então, oxigênio, beta-bloqueador, aspirina, trombolítico, morfina, inibidores de ECA e nitroglicerina, que é um medicamento que é um vasodilatador coronariano específico e que a gente vai fazer na urgência, tá? O manejo clínico é com anticoagulantes, como eu disse, que a gente chama de tempo porta-agulha. Quanto antes começar, melhor. Então, se começar nos 30 primeiros minutos da dor precordial, a gente consegue um resgate do miocárdio e com pouquíssimas lesões. A angioplastia é o meu tempo porta-agulha, é tempo porta-balão, e o ideal é que eu faça até 90 minutos do início dos sintomas. Se eu não conseguir, se tiverem muitas artérias obstruídas e a obstrução for maior de 70%, há necessidade de fazer uma revascularização cirúrgica, que é a famosa ponte de safena. Então, aqui eu mostro como que é a revascularização por angioplastia. Coloca um stent cardíaco e esse stent, ele esmaga as placas de arteroma, voltando à vascularização. Tem dois tipos de stent, o stent medicamentoso e o stent não medicamentoso. Quando faz o stent não medicamentoso, essas placas podem voltar. E o stent medicamentoso, as placas também podem voltar, mas demora muito mais, tá? E aqui tem a ponte de safena, né? Aqui tá a pontezinha, onde eu ligo a aorta na coronária para voltar a irrigação dessa parte que estava lesionada. O importante agora nós vamos falar um pouquinho, que é dos cuidados de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Principalmente eu quero abordar o pós-operatório por revascularização, porque tem mais procedimentos. Eu vou mostrar um quadro e a gente vai discutir cada um dos itens do quadro, mas quando a gente voltar às aulas, eu dou uma aula extra para vocês para poder demonstrar isso que eu tô falando, tá ok? Então, vamos lá. Esse é o nosso paciente que vai vir no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Ele vem pra gente com um tubo orotraqueal. Geralmente, ele vem com a sonda nasogástrica aberta, acesso venoso central, a ferida operatória. No final dessa ferida operatória, que não tá dando para mostrar, mas tem cabos de marca-passo e, no mínimo, com um dreno de mediastino. Algumas vezes ele também pode vir com drenos torácicos, também direita e esquerda, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, na hora que eu recebo esse paciente, eu vou checar todos os dispositivos e colocar esses dispositivos no local adequado e funcionando adequadamente.
Então, eu vou checar se está tendo débito nas sondas, nos drenos, eu vou posicionar adequadamente o meu catéter central, vou verificar se meu fio de marca-passo está íntegro, vou verificar se meu tubo orotraqueal está na posição correta, então eu vou fazer a ausculta do paciente para verificar se ele está ventilando e vou verificar o acesso arterial que vai estar medindo a pressão intraarterial e conectar esse cabo do acesso do intraarterial no monitor cardíaco. Então, a monitorização vai ser automatizada, mas invasiva. Neurológico, do sistema neurológico, eu vou avaliar o nível de sedação do meu paciente. Esse paciente vai estar fortemente sedado, até porque a dor pós-operatória é intensa, mas eu vou verificar pupilas e déficit neurológico por meio de avaliação neurológicas como reflexo Babinski e avaliação usando escalas de sedação e reatividade da pupila. Cardiovascular, eu vou me atentar a duas coisas principalmente. A perfusão do membro onde foi retirado a artéria, a veia para poder revascularizar o miocárdio, para fazer a ponte. Então, eu tenho que ver, pode ser do braço e pode ser da perna. Então, a gente fala sempre ponte safena, mas pode tirar a veia ulnar também e a veia radial, tá? Eu vou avaliar se está tendo uma perfusão adequada desse membro, vou verificar a pressão arterial e outra coisa fundamental é a ausculta cardíaca. Um risco que esse paciente corre é de fazer um tamponamento cardíaco por coágulos. Como operou o coração, vai ter um sangramento. E esse sangramento do músculo, ele pode cair em câmaras cardíacas e tamponar o coração. Então, é muito importante a gente fazer uma ausculta buscando presença de sopros, de abafamentos de bulhas, de atrito pericárdio, para ver se o funcionamento do coração está bem. Então, a gente vai fazer a ausculta desse paciente de hora em hora. Respiratório, voltando no cardiovascular, esse paciente vai voltar pra gente com esse dreno de mediastino. Às vezes só o dreno de mediastino é suficiente para retirar o excesso de sangue que fica na região ali entre o coração e os pulmões. Mas às vezes é necessário colocar drenos pleurais torácicos direito e esquerdo para retirar a quantidade de sangue, depende da quantidade de sangramento que houve desse paciente na operação. Então, esse dreno, tá vendo que tem um coágulo aqui? A gente tem que fazer, tá vendo que é borracha? A gente pega uma pinça, clampa esse dreno e puxa essa pinça, fazendo o que a gente chama de ordenha. Então, a gente vai puxar a pinça até lá embaixo dessa borracha, solta, e aí vai fazer uma pressão negativa, aspirando esse coágulo para o frasco coletor. Isso a gente vai fazer em todos os drenos, mediastino e torácico, para retirar os coágulos da cavidade torácica. Respiratório, é importante fazer a ausculta pulmonar, avaliação do oxigênio por meio de gasometrias seriadas, que pode ser de 4 em 4, de 6 em 6 horas, sincronia do paciente com ventilador e parâmetros ventilatórios. Os estudos recentes mostram que a extubação precoce ela é válida. Então, ela é importante para o paciente não ter pneumonia hospitalar. Então, eu tenho que avaliar se o paciente tem condição de ficar sem esse ventilador, diminuir gradativamente essa sedação, para que ele assuma a autonomia respiratória e consiga ficar sem o respirador. Se eu vejo que não consegue, eu cedo mais o paciente para manter uma sincronia do paciente com o ventilador, para não ter competição do paciente com o ventilador. Além disso, eu vou avaliar a funcionalidade dos drenos pleurais, certo? E vou avaliar
e vou fazer ordenha desses drenos. Quero chamar a atenção do dreno torácico, o dreno do mediastino é a mesma coisa. Na hora de trocar esse selo d'água, e para ele funcionar, eu preciso desse selo d'água para fazer uma pressão negativa e manter esses pulmões insuflados, eu vou clampar essa borracha, vou abrir essa tampa, vou desprezar esse líquido, que foi o volume drenado, e vou colocar novamente o selo d'água. Então, o selo d'água, a gente coloca 500 ml de água bidestilada. O que drenou para cima de 500, vamos supor que tinha o volume total era 750. Se 500 era o selo d'água, 250 é meu volume drenado, ok? Aí, eu vou tampar novamente, depois que eu desprezei e coloquei o selo d'água, eu vou tampar, certo? E só depois eu vou desclampar. Se eu abro esse dreno sem clampar a borracha, eu faço uma pressão positiva e faço uma atelectasia pulmonar severa e o paciente tem uma parada respiratória. Então, esse cuidado é extremamente importante. Tá? Além disso, o trato digestivo, esse paciente vai estar em jejum, tá? Para não ter sobrecarga do sistema corporal que já está estressado pela cirurgia, para não gastar energia vital fazendo digestão, esse paciente vai ficar em jejum 24 horas, sendo mantido com um esquema de soro nutritivo, tá? Eu vou avaliar, ele vai estar com sonda nasogástrica aberta para retirar o gás do estômago, para não dificultar a ventilação dele, a movimentação diafragmática. Vou avaliar sinais de distensão abdominal e redução de ruídos hidroaéreos, que ele vai estar em jejum, então não tem movimentação intestinal. No trato geniturinário, ele vai estar com sonda e eu vou avaliar a presença de hematúria, que pode acontecer porque durante a cirurgia, esse paciente fica ligado a uma circulação extracorpórea, que é um coração artificial, que vai fazer a função circulatória, a função de bomba do coração. Só que esse sangue, para passar nessa extracorpórea e não coagular, são administrados altas doses de anticoagulante. Então, o excesso de anticoagulante durante a cirurgia pode provocar hematúria no pós-operatório. Além disso, eu vou avaliar sinais de bexigoma caso a sonda não esteja funcionando. Avaliação hematológica, então vai fazer hemogramas seriados para verificar se não está tendo sangramento pela ferida operatória e pelos drenos excessivos, levando a uma anemia severa, um hematócrito menor que 7, necessitando de hemotransfusão. Certo? E é isso. Esse paciente cardiopata, ele necessita de terapia intensiva ostensiva, né? Então, eu preciso que esse paciente ele seja criteriosamente monitorado para que ele tenha um índice de sobrevivência maior, né? E com maior qualidade de vida. Por isso que nós precisamos. E a enfermagem é fundamental para a manutenção da vida desse paciente, ok? Então, bons estudos. Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp ou aqui no Classroom para poder tirar as dúvidas de vocês.